Bom dia, alunos da escola profissional. Aqui quem fala é o professor Acílio. Nós chegamos ao PET 6, né? Nesse momento eu espero que todo mundo esteja bem. Sei que não está fácil para ninguém esse momento de pandemia, mas temos que continuar com as nossas atividades, né? E aí esse PET, eu sei que vocês devolveram os livros na escola, mas podem utilizar a internet ou então um outro livro de história que vocês têm em casa para poder fazer as atividades. Lembrando que eu estou sempre às sextas-feiras no Google Classroom para poder tirar dúvidas, e quem me tem em outra rede social pode entrar em contato comigo por lá que eu respondo também, tá? Vamos dar uma olhadinha o que está pedindo esse PET 6 do oitavo ano, e esse vídeo é referente às semanas 1 a 4. Semana 1, conteúdos relacionados, segundo reinado, as forças políticas no segundo reinado, as revoltas no segundo reinado, parlamentarismo brasileiro. Bom, tem um texto: quem vai controlar o jovem imperador brasileiro? Dom Pedro II. Atividade 1. Quais os partidos políticos que se consolidaram após 1840 no Brasil? Quais grupos sociais os formavam? Bom, vê se a resposta está no texto, né? Aí vem falando do segundo reinado, do início com o golpe da maioridade, né? Aí a gente tem esse segundo parágrafo aqui, aí está falando dos antigos regressistas, aí falando do Partido Conservador até Partido Liberal. Aí isso responde a número 1, porque os partidos políticos eram o liberal e o conservador, né? E ali no parágrafo que eu falei, que é no segundo, aí a partir daqui dos antigos regressistas, eles vão falar que esses grupos são compostos por quais grupos sociais. Aí vai responder a atividade 1, tá bom? Atividade 2. Por que podemos dizer que o Partido Liberal tinha mais proximidade com o jovem imperador nos primeiros anos de seu reinado? Aí vou dar uma olhadinha lá. Aí era o segundo parágrafo que eu tinha falado, que é a resposta do primeiro. Aí no terceiro parágrafo está falando do Partido Liberal, tá? Então dá uma lida nele que deve responder a número 2. Atividade 3. Busque na internet ou consulte seu professor de história sobre o modelo de monarquia parlamentarista na Inglaterra e compare com o modelo adotado no Brasil no segundo reinado. Bom, na realidade, no oitavo ano eu cheguei a falar com você sobre o parlamentarismo na Inglaterra, como que ele funciona, porque nós chegamos a estudar, antes da pandemia, a Revolução Inglesa. Então tem o parlamentarismo da Inglaterra, né, que o povo vota no parlamento, a maioria do parlamento escolhe o primeiro-ministro, e o rei ele não é escolhido porque é um governo, é uma monarquia hereditária, né? Então, na Inglaterra, o povo vota no parlamento e o parlamento escolhe o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Ele que vai governar na realidade. A rainha ou o rei é só chefe de estado. Ele reina, mas ele não governa. Aí esse é o modelo da Inglaterra. Aí vocês vão fazer uma pesquisa de como que foi adotado o parlamentarismo no Brasil, que foi do Dom Pedro II. Eu não sei se o texto... Ah, sim, ó. Lá no finalzinho, ó, ele fala do parlamentarismo, no último parágrafo do parlamentarismo aqui no Brasil. Então, falar do parlamentarismo inglês, se você não... o que eu acabei de falar com vocês, né? E complementar com o último parágrafo. Aí ele vai responder a atividade 3. Tá? Acabou a semana 1, vamos para a semana 2. Territórios e fronteiras, a Guerra do Paraguai, que é objeto de conhecimento.
Conteúdos relacionados à Guerra do Paraguai, causas da Guerra do Paraguai, interesses internos e externos do conflito, as diferentes versões da Guerra do Paraguai. Aí tem um texto, o tema é a Guerra do Paraguai, tem um texto, a morte na Bacia do Prata. E aí, atividades. Número 1. Diante do texto acima, responda as seguintes questões acerca da Guerra do Paraguai. Letra A. Qual era o interesse do governo brasileiro nas eleições uruguaias de 1864? Vamos ver, porque geralmente segue aquela... Ó, o primeiro parágrafo fala o que é a bacia do Prata, né? Aí o segundo fala o segundo parágrafo todo, vem falando da questão política, né? Acho que esse segundo parágrafo ele vai atender a número 1. A número 1 não, número 1 letra A, tá? A letra B, qual a importância econômica da Bacia do Prata para a região do século XIX? Creio que aqui, ó, já falando do século XIX, o primeiro parágrafo vai atender a letra B. C, o que foi a Tríplice Aliança? Ainda está até em negrito. Aqui, ó, Tríplice Aliança. Esse qual parágrafo? Ó? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo. Aí vai falar aqui da Tríplice Aliança. D. Qual o impacto do conflito para a nação paraguaia? O último parágrafo, né? Vai falar. Letra E. Por que podemos afirmar que o conflito foi oneroso ao Império Brasileiro? Aí nesse parágrafo aqui anterior, é o penúltimo parágrafo. Ele vai falando aqui da situação, da consequência já para o Brasil. A partir daqui você vai ter como responder a letra E. Aí a gente acabou a semana 2, né? Que era só interpretação de texto. E vamos para a semana 3. Tá? Tema: principais atividades econômicas do segundo reinado no Brasil. Aí tem outro texto, que reina o café. Tem mais uma interpretação, as respostas devem estar aqui. Letra A. De acordo com o texto, quais atividades econômicas destinadas à exportação tinham destaque no segundo reinado? No último parágrafo vem falando das atividades aqui, tá? Só pegar aqui no texto e colocar quais são as atividades econômicas destinadas à exportação durante o segundo reinado. Letra B. O que favorecia a produção do café no Vale do Paraíba?
Terceiro parágrafo. Primeiro, segundo, terceiro, que aqui fala do Vale do Paraíba. Aí você segue lendo aqui, você vai entender por que essa região era favorecida para esse determinado produto. Letra C. O que favorecia a produção de café no Oeste Paulista? Então deve estar aqui. Vale do Paraíba. Aí tem aqui o outro, do Oeste Paulista. Aí a gente tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, uma continuação do quarto parágrafo. Aí aqui da parte que fala do Oeste Paulista. Tá? D. Quais fatores levaram a produção do Vale do Paraíba ao declínio? No início do primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Aí aqui vem falando da questão do porquê que o Vale do Paraíba foi diminuindo a produção. Tá? Letra E. Qual o motivo da alta demanda de algodão brasileiro na segunda metade do século XIX? Você vai vir aqui. No primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo, quando vem falando aqui até da questão da Guerra de Secessão, até aqui mais ou menos, tá? Aí vai responder a letra E, tá? E aí a gente acabou a semana 3, vamos para a semana 4. Escravismo no Brasil no século XIX, fim do trabalho escravo no Brasil, o legado da escravidão nas Américas. Aí temos o fim da escravidão no Brasil, tem um texto chamado Liberdade e Liberdade. Número 1. De acordo com o texto, qual a teoria mais aceita sobre os motivos do interesse inglês em extinguir a escravidão no Brasil? Vamos ver lá no início do texto. No segundo parágrafo vem falando da questão da Inglaterra com relação ao fim da escravidão. Qual que é o interesse da Inglaterra? Tá? 2. Explique as leis criadas ao longo do século XIX que determinaram o processo gradual de abolição. Aí aqui começa a falar no terceiro parágrafo, primeiro, segundo, terceiro, porque aí ele vai falar da lei do Bill Aberdeen, criada pela Inglaterra. Aí você vai falar um pouquinho dela. Aqui no Brasil, a lei do ventre livre, né, a lei dos sexagenários e a lei áurea. Né? Aí você vai citar as leis que eu acabei de citar e falar o que elas determinavam. Tá? Explicar as leis. O que cada uma dessas leis que eu falei determinava. E atividade 3. Na sua opinião, a abolição resolveu definitivamente o processo de discriminação das pessoas negras na sociedade brasileira? Aí aqui você tem que pensar, eu acho que no texto não vem falando e está pedindo a sua opinião, né? Mas você lê o finalzinho aqui do texto,
para se inspirar. E aí você diz se você acha que o fim da escravidão no Brasil resolveu o processo de discriminação no Brasil. Sim, não e por quê? Justificar, tá bom? Bom, e aí são as 4 semanas, né? Eu espero que tenha ajudado, tá? Muito obrigado quem me escutou até aqui, tá? E fiquem com Deus e fiquem bem, tá?